Olá, bem-vindos ao primeiro objeto de aprendizagem do componente Prática em Linguagem 2. O objetivo deste objeto, então, é apresentar as questões que envolvem os níveis de linguagem na língua portuguesa. Ok? Então, para apresentar os níveis de linguagem, Juca Bait e eu estaremos conversando um pouquinho sobre as questões que envolvem texto, sentido, enfim, para que vocês possam ter uma base e entender, compreender melhor a questão dos níveis de linguagem. Né? Então, aí, vocês podem ver que o Juca convida, né, a questão de aprofundar os conhecimentos que possivelmente vocês já possuem sobre os níveis de linguagem. Quando se fala em níveis de linguagem, o que vem na mente de vocês? Né? Que língua é essa? Que níveis são esses? Provavelmente vocês já estudaram no ensino fundamental e no ensino médio, né? Esses níveis, talvez vocês não estejam agora lembrando, mas eles fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte das escritas que nós fazemos, das questões escritas, das questões orais, enfim, eles fazem parte do nosso cotidiano e é isso que nós queremos mostrar para vocês. Para que a gente possa entender um pouquinho o que são esses níveis, vamos voltar lá na questão de interpretar, né? Interpretar textos, o que significa? Vocês precisam ter em mente que interpretar textos significa criar sentidos. Ou seja, um texto ele só faz sentido dentro de um contexto, certo? Um texto ele não existe solto. É preciso que haja um contexto, seja ele social, seja ele um contexto mais informal, um contexto mais formal. Para que as palavras façam sentido dentro de uma frase, por exemplo, elas precisam estar em determinados contextos. E isso é importante para que vocês entendam de que maneira os níveis de linguagem funcionam. Deem uma olhada aí nos quadrinhos, esse quadrinho que nós trazemos aqui para vocês, que é um quadrinho da Mafalda, né? Que ela vai, então, ela está na sala de aula lá com a professora. E aí a professora pergunta, né? Do que vocês estão brincando? E ela diz, né? De governo. E aí a professora, muito irônica, né? Vai falar, né? Bom, nada de bagunça, hein? E aí ela diz, não se preocupe, não vamos fazer absolutamente nada. Okay? Então aqui nós, Juca Bait e eu, deixamos para que vocês pensem nessa questão. O que a Mafalda quis dizer com isso? Que nível de linguagem está posto aqui? Ok? Nós não vamos dar resposta, é uma tirinha mesmo para que vocês pensem em todas essas questões. Então, trazendo um pouquinho de Platão e Fiori em 2010, nós temos que pensar que o texto, primeiramente, ele não é um aglomerado de frases. É aquilo que eu havia dito. Não podemos colocar várias palavras, né, um sujeito, né, um substantivo, um verbo, um objeto e achar que isso é um texto. Né? O texto ele contém um pronunciamento dentro de um debate de escala mais ampla e ele está dentro, né, ele acontece dentro de situações, dentro de contextos. Então é importante pensar isso, né, que um aglomerado de frases não significa uma frase, enfim, e que o sentido, né, de determinada frase, de determinado texto, ele está para além das palavras, né? Ele precisa, sim, de um contexto. Bem, e falando então da linguagem, nós trazemos aqui uma outra autora que é bastante importante, que depois vocês podem ler o livro e aprofundar, que é a Có, né? Que ela fala que o lugar de interação que possibilita aos membros de uma sociedade a prática dos mais diversos tipos de atos, que vão exigir dos semelhantes reações, levando ao estabelecimento de vínculos e compromissos anteriormente inexistentes. Então, a Có vai dar essa ideia de linguagem, de níveis de linguagem, né? Esses níveis, eles dependem, sim, né, das questões sociais, das questões de atos, o que está se levando em consideração quando se fala, né, alguma coisa. Enfim, né, a Có apresenta essa ideia, então, da linguagem e dos níveis de linguagem. Bem, então o que a gente pode pensar? Que a linguagem ela é um conjunto de sinais que nos permite realizar atos de comunicação. Sejam eles, né, sinais orais, sinais escritos, de gestos, enfim. E ainda, para que a comunicação ocorra, é preciso que haja um código em comum, né? Então, isso é muito importante para que vocês possam entender os diferentes níveis de linguagem.
né, que nós temos. Então, pensar nessa questão de conjunto de sinais, né, que nos permitem estes atos de comunicação, ok? E esses sinais, eles vão estar, sim, dentro de um contexto, que agora, em seguida, nós vamos apresentar. Bem, então pensando no código, a língua portuguesa, nós não podemos pensar a língua portuguesa como algo separado de algumas outras questões importantes, né? Que é a situação de interlocução, né? A quem eu estou comunicando, a quem eu estou interagindo, com quem eu estou interagindo. Os aspectos socioculturais são muito importantes, isso vai fazer toda a diferença nas questões de níveis de linguagem. E a intenção do discurso também é muito importante, né, para que a gente possa entender os níveis de linguagem. Por exemplo, se eu preciso escrever um convite ou um e-mail para um amigo íntimo, vai ser uma escrita, né? O convite vai ser diferente do que, por exemplo, para um tio que mora em outra cidade que eu não vejo há muito tempo. Então, todas essas questões, elas precisam ser levadas em consideração. Aqui nós trazemos para vocês alguns desses níveis de linguagem. Primeiro, então, a linguagem familiar. E nós colocamos aqui um exemplo de como, então, nós utilizamos no nosso dia a dia a linguagem familiar, né? Que cá entre nós é bem utilizada, né? No dia a dia, nas comunicações, enfim, com os mais próximos, com os amigos, com os vizinhos, né? Nós utilizamos. Deixamos aí, então, para que vocês possam ler o balão deste exemplo. Em seguida, então, nós temos aqui um outro nível de linguagem, que vocês podem ver também no balãozinho, que seria a linguagem popular, né? Colocamos aqui de forma sublinhada algumas palavras que dão, deixam marcas, digamos assim, dessa questão do impopular. E vocês também podem ver algumas marcas, né, de algumas regiões, né, nesse caso aqui de uma região talvez específica do Brasil, né, mas a linguagem popular, ela traz essas marcas que vocês podem conferir aí neste exemplo. Bom, aqui então, um outro exemplo, temos aqui a linguagem comum, né? Nós trazemos também um outro exemplo, né, de como utilizamos essa linguagem comum. Como o próprio nome diz, ela é comum, ela é simples, né? Ela tem uma sintaxe bastante acessível, né, ao leitor comum. E ela é bastante empregada em jornais, revistas, né, noticiários, dentre outros. Então, vocês podem aí conferir o balão para checar, né, de que forma utilizamos a linguagem comum. Passamos então à linguagem cuidada, né, com outro exemplo aqui que nós trazemos para vocês. A linguagem cuidada, ela emprega um vocabulário mais preciso, né? Um vocabulário, digamos, mais raro e uma sintaxe mais elaborada. Vocês podem perceber por meio deste exemplo que vocês estão vendo aí, né? Ela é mais, digamos assim, polida, né, do que a linguagem comum. Ele é muito usado em livros didáticos, em artigos científicos e correspondências oficiais. Passamos então ao último nível de linguagem, né, que seria a linguagem oratória. O que significa essa linguagem oratória, né? Ela cultiva, né, alguns efeitos sintáticos, sonoros, né, utilizando às vezes muita imagem. Ela é muito utilizada em sermões, em discursos, né? A linguagem oratória, ela também tem as suas características específicas, né? Então vocês podem checar aí no balão, né, um exemplo dessa linguagem oratória.
Bem, pessoal, então aqui fica o convite do Jucabyte, fica o meu convite para que nós possamos praticar esses níveis de linguagem. Vocês também podem aprofundar este assunto por meio da bibliografia nas referências que estão no plano de ensino, ok? Então, neste módulo, nós vamos praticar mesmo, né? De que forma esses níveis eles são importantes, né? Para o nosso entendimento como estudantes, como futuros professores de língua. Então, nós aguardamos vocês, né? Para que vocês já possam, então, aprofundar os conhecimentos a partir do que for visto aqui e também com as leituras que vocês vão fazer. Então, convidamos para fazer a atividade do módulo 1, ok? Até a próxima!